Bem, pode se sentar, por favor. Graça e paz a todos os que estão aqui presentes no templo nesta manhã, os irmãos que estão também nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube. Deus te abençoe, uma excelente manhã, neste domingo tão lindo, tão especial. Que manhã linda, não? Um dia de sol, um dia gostoso, um dia poderoso. Que bênção estarmos aqui, não é verdade? Numa manhã tão profética, tão poderosa. Sem delongas, eu quero dar continuidade a uma série que nós estamos compartilhando aqui na igreja já há 3 semanas. Hoje é a 3ª semana, e já antecipando-me que na próxima semana você não pode faltar, porque na próxima semana nós vamos concluir. Hoje nós vamos falar da 3ª chave para vencermos o inimigo e proteger as nossas conquistas. E na próxima semana nós vamos concluir. Fui convidado, eu e a pastora Priscila, nós vamos a sexta-feira estar no Litoral Sul, numa igreja, uma das nossas insejeques, lá em Mongaguá. Nós vamos na sexta, no sábado nós vamos passar o dia com os pastores e futuros pastores que serão provisionados ao ministério, e no sábado à noite estaremos lá, mas eu ainda quero terminar o culto lá e voltar a viajar à noite de volta, porque no domingo de manhã nós queremos concluir essa série. Nós vamos terminar aqui na próxima semana a 4ª e a 5ª chave, para nós de verdade, queridos, fechar, eliminar os amalequitas de uma vez por todas nas nossas vidas. Há 2 semanas atrás nós começamos falando sobre uma palavra de Deus, que Deus disse que a descendência dos amalequitas seriam exterminados de sobre a terra. E na semana que vem nós vamos saber como isso aconteceu, onde isso aconteceu. Foram eliminados? Claro que foi. Se Deus falou, Deus cumpre o que fala. Amém? Mas hoje, queridos, eu quero que todos nós possamos relembrar alguns pontos, como nós fazemos para proteger as nossas conquistas. E um deles é que nós precisamos conhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo. E o segundo ponto muito importante, uma vez conhecendo, precisamos nos posicionar perante ele. Qual é a nossa posição? E um dos fatos mais importantes em relação à vida cristã é que no mundo espiritual existe uma guerra, queridos. Nós não podemos descartar isso nunca. Você não pode achar que não existe essa guerra espiritual. Essa guerra se iniciou com a queda de Satanás, e a partir desse momento ele, os seus principados, suas potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, vêm lutando contra a obra de Deus e consequentemente contra os filhos de Deus. Embora nós sabemos que ninguém parou a igreja, e ninguém pode parar a igreja. Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, nada parou a igreja, mas essas hostes do inferno lutam. Há uma guerra contra as nossas vidas, para que realmente pare a igreja, pare você. A guerra espiritual, queridos, não é uma opção, e sim uma condição. Não é opcional, ela acontece. E é por isso que nós hoje precisamos lutar na autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus para proteger as nossas conquistas. Vencer uma batalha, conquistar algo é muito importante, mas manter essas batalhas conquistadas, manter essas conquistas é um desafio, no meu ponto de vista, muito maior. Porque o inimigo, quando ele perde um território, ele vai querer revê-lo, ele vai querer tomar de volta, e ele vem com tudo para tentar fazer isso. E por isso, queridos, por muito tempo, Satanás, esse maldito, ele não dorme. No mundo espiritual não dorme. O diabo e os seus anjos, os seus demônios, na verdade, eles não descansam.
eles estão em constante ataque aos servos de Deus e à igreja. É o tempo todo, é dia e noite, cada segundo. E por isso, queridos, por causa desse ataque, aqueles que vão ficando para trás, como nós já vimos aqui, aliás, eu quero abrir uma aspas aqui, dizer que vocês estão nos acompanhando, ou está aqui e ainda não ouviu as outras 2 ministrações anteriores, dá uma pausa, vai lá e ouça. O diabo por muito tempo ele roubou das nossas vidas, levando nossos frutos e ainda o ânimo da vida. Satanás é sujo, porque ele vem, queridos, para tirar a sua disposição de lutar. Ele vem tentando tirar as suas forças de lutar, para que assim nós fiquemos prostrados e a gente se conforme com o roubo, com aquilo que ele roubou. Ele rouba as coisas e a gente, não, tudo bem, não, tudo bem nada. Queridos, como valentes de Deus, hoje, aqui, nesta manhã, eu e você, vamos aprender mais um pouquinho como proteger aquilo que eu plantei. Ninguém vai roubar a colheita que Deus preparou para a sua vida. E se roubou, vai ser restituído depois dessa série. Vai ser restituído. Acredito que todos já se lembram aqui que quem eram os amalequitas e quando foi o primeiro ataque e também já o segundo ataque deles contra o povo de Israel. Nós já falamos isso nas 2 primeiras semanas. Lembram? O primeiro ataque, quando eles saíram do Egito, pararam em Refidim, ali teve aquela guerra. Nós sabemos o que aconteceu. O segundo ataque, num contexto da vida de Gideão, nós também compartilhamos na semana passada. Mas você também se lembra com certeza qual foi a primeira e a segunda chave que o povo de Israel fez uso e nós também devemos fazer para que nós possamos proteger as nossas conquistas. Lembram-se? Primeira chave, qual foi? Não fique sozinho. Não fique para trás. Não se desconecte do grupo. Não fique separado dos demais. Não seja, queridos, independente. Não queira criar ou conduzir a sua vida uma carreira solo. Não dá certo. Nós estudamos isso lá nessa questão dos amalequitas atacando o povo de Israel quando saíram do Egito. Aqueles que foram ficando para trás, os amalequitas vinham e destruíam todos. Os que ficam para trás são destruídos. Não fique sozinho. Segunda chave, não ceda ao medo. Não tenha medo. Não ceda às investidas do inimigo. E nós vimos isso na história de Gideão. Mas hoje eu quero focar na terceira chave para vencermos os amalequitas, que na verdade hoje são os representantes, como eu já disse, das potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso e as hostes da maldade. Terceira chave, encontre a sua força em Deus. Amém? A nossa força, queridos, não está em homens, não está em pessoas, não está em ninguém. A nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós veremos isso hoje numa história de Davi, numa cidade chamada Ziclag. Como que Davi encontrou a força para vencer os amalequitas. E você vai ver que a força que ele encontrou não foi em pessoas, foi no Senhor, foi em Deus. Ziclag, na verdade, era uma cidade pertencente à tribo de Judá. Ela era dominada pelos israelitas naquela época e elas estavam sob o domínio dos filisteus. E essa cidade, ela foi cedida a Davi durante a fuga do rei Saul. Davi ficou em posse desta cidade antes de Davi se tornar o rei de Israel. Saul, ele estava, um contexto rapidamente, Saul estava perseguindo Davi por anos, tentando destruir Davi, porque Davi ele tinha lutado contra o gigante Golias, tinha vencido, e aí ele volta da guerra e as pessoas começam, o fulano matou 1000, você os 10 milhares, e aquilo foi criando uns ciúmes no coração de Saul, e Saul começou a perseguir Davi, querendo destruir Davi. E por fim, as coisas ficaram tão ruins para Davi, que lá em Israel, queridos, quis
que Davi, na verdade, ele acabou fugindo para o meio dos filisteus. Ele foi para o meio dos filisteus. A situação é terrível quando se tem mais segurança, queridos. Isso aqui para nós é uma coisa que eu quero deixar. Se tem uma situação ruim, uma situação terrível, eu diria a situação mais terrível para nós, é quando nós colocamos as nossas seguranças em nossos inimigos do que no nosso próprio Deus, o próprio Deus de Israel. E Davi acabou fazendo isso. Inicialmente colocou a confiança nos filisteus, se uniu ali com os filisteus. Davi, ele fez amizade com um senhor, com um homem de guerra, um filisteu chamado Aquis. Imagina, fez amizade com esse homem. E este homem deixou Davi, então, se estabelecer, morar, residir ali em Ziclag. E Davi viveu neste lugar, segundo as Escrituras, está escrito, 1 ano e 4 meses. Ficou morando neste lugar. E então, uma certa ocasião, a Bíblia diz que os filisteus foram para a guerra, foram lutar, e Aquis fez um convite para Davi: Davi, vamos lutar com a gente, vamos conosco. E Davi, com os seus homens, com os seus guerreiros, partiram para a guerra. Mas os outros senhores da guerra, os outros filisteus, não confiavam em Davi. Não queriam Davi ali por perto, porque conheciam já a história de Davi, o que Davi já tinha feito. Porque Davi tinha matado um gigante, e a Bíblia diz, né, ele matou milhares de milhões de filisteus, está escrito. E então, o que esses outros filisteus, não Aquis, enquanto Davi estava com Aquis lutando na guerra, os outros filisteus que ficaram ali não confiando em Davi, porque sabiam que Davi e os seus guerreiros eram homens valentes, eram homens que venciam guerras, eles foram para Ziclag. O Aquis tirou Davi e os seus guerreiros de Ziclag, foi lutar com o filisteu. Os outros filisteus disse: opa, agora é hora de ir lá em Ziclag e atacar e roubar tudo, porque Davi e os guerreiros deles não estão em casa. Vamos entrar lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Davi e seus homens chegaram em Ziclag, que eles olharam para a cidade deles, que eles entraram na entrada, a Bíblia diz que a cidade estava toda destruída. Eu já disse isso. Amalequitas não tem dó, ele não vem aqui para fazer assim, vamos pegar um pouquinho, não, ele vem para aniquilar, matar. Só que aqui, queridos, eu vejo a mão de Deus. Enquanto Davi e seus homens estavam fora, a Bíblia diz que os amalequitas invadiram Ziclag e queimaram tudo. E quando Davi descobriram que as suas casas estavam destruídas, que as esposas tinham sido roubadas, foram levadas, os filhos foram levados como prisioneiros dos amalequitas, a Bíblia diz que é como se Davi e todo aquele povo atingissem o fundo do poço, tipo, a casa caiu, agora o bicho pegou. A Bíblia fala que eles perderam tudo o que tinham, tudo, absolutamente tudo. E eu quero começar lendo 1 Samuel, capítulo 30, e é a história que nós vamos nesta manhã compartilhar, está exatamente neste capítulo 30, o capítulo todinho é o que nós vamos estar compartilhando. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 30, do versículo 1 e 4, diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, olha só, depois de 3 dias lutando, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém mataram, mas os levaram consigo. Por isso que eu disse que eu vejo a mão de Deus aqui. Aqui pelo menos não mataram, mas levaram tudo. Olha só o que diz: ao chegar em Ziclag, acho que eu pulei aqui, ninguém mataram, mas levaram consigo, porque perseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo
e viram que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Tipo, a casa caiu, foi para o fundo do poço, e agora? O que eu faço? Estava feio, o negócio aqui estava complicado. Versículo 6 diz assim, olha o que aconteceu com Davi, o estado de Davi quando ele viu isso. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, o que Davi fez? Davi fortaleceu-se no Senhor. Terceira chave: fortaleça-se em Deus. Aqui está a chave, queridos, para que Davi conseguisse, a partir dessa situação, num lugar no fundo do poço. Normalmente quando a gente atinge ou alguém passa por isso, você chega numa situação difícil na sua vida, normalmente chega no fundo do poço, a impressão é: ali eu não saio, não tem mais situação, não tem mais solução, Deus não resolve, nada vai acontecer, nada vai mudar. Só que Davi, embora tenha ficado profundamente angustiado, porque os homens estavam querendo matá-lo, poxa vida, os outros, chegou Davi, meus filhos foram roubados, minhas filhas foram roubadas, minha casa foi roubada, tudo foi queimado, eu não tenho mais nada. Davi, embora estava assim angustiado, a Bíblia diz que ele fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. E aí começa agora a história de reconquistar. Quando você, queridos, porventura o inimigo vem e tenta roubar, se você ficar ali no fundo do poço, o inimigo vai continuar pisando sobre você e vai soterrá-lo para que você nunca mais emerja ou saia daquele lugar para viver e conquistar o que Deus tem. Mas se você neste lugar se fortalecer em Deus e se levantar, aí começa uma história de restituição e de reconquista. Com tudo isso, Davi, queridos, ele poderia com certeza ter entrado num desespero tão profundo, porém a Bíblia diz que ele se voltou para Deus e apelou ao Deus dos céus. Ele começou a buscar o Senhor. Ele não somente se fortaleceu no Senhor, como também a partir deste fortalecer-se em Deus, ele começou a receber direções do Senhor para o que ele tivesse ou cumprir daí para frente. Aqui está o segredo. Olha que lindo. Quando a gente se fortalece em Deus, lá mesmo no fundo do poço, Deus ele começa a te dar as direções. Ele começa a mostrar o que você tem que fazer. E Davi perguntou ao Senhor se ele deveria, nós vamos ler daqui a pouco: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir os meus inimigos? E o Senhor disse: sim, claro que sim, porém, você vai persegui-lo e vai libertar todos os que foram levados cativos. Deus deu uma direção clara para Davi: Davi, você vai lá, pode lutar. Devo guerrear, Senhor? Deve. Devo lutar, Senhor? Deve. O que eu vou fazer? Você vai lá e traz tudo de volta. Deu uma direção clara para Davi. E a gente vai perceber, queridos, que sob esta base dessa promessa, sob a base dessa promessa, Davi reuniu seus homens e disse: bora lutar. Quando nós temos uma promessa, queridos, ninguém pode nos parar. Ninguém nos para. Se Deus nos deu uma promessa, nós vamos em cima dessa promessa lutar, e Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a graça. A Bíblia diz que eles perseguiram os amalequitas e encontraram esses amalequitas todos espalhados num campo, comendo, bebendo, divertindo-se. Sabe por quê? Por causa da quantidade de despojos que eles tinham roubado de Ziclag. Estava todo mundo feliz, embriagado, bebendo, felizes com tudo que tinha conquistado. E a Bíblia diz que Davi lutou, chegou com eles ao anoitecer, à noite. Olha só, a Bíblia diz que Davi começou a lutar à noite do dia de hoje, até o entardecer do amanhã, ficou contra os amalequitas lutando. Diz a Bíblia que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham saqueado, nada se perdeu, ele trouxe tudo de volta. Acho que merece um amém mais forte, amém, queridos?
tudo de volta. Tudo de volta. Vamos ler isso? Versículo 19 do mesmo capítulo diz assim: nada faltou, nem homens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Opa, agora eu não vou pegar só o que é o meu, agora eu também, já que o Satanás queria fazer, agora eu vou pegar tudo que é deles também e eu vou tomar posse. Os rebanhos dos amalequitas, os seus soldados, e os conduziram à frente dos animais, dizendo: estes agora que são os despojos de Davi. Eles não só pegaram, Valdir, as coisas que tinham sido roubado, como foi lá e diz: agora eu que vou pegar os despojos do meu inimigo. Deus, queridos, Ele cria estratégias para colocar e te dar coisas além daquilo que Ele já preparou para nós. Davi, ele aprendeu algo muito importante nesse encontro, que quando as coisas pareciam sombrias, ele escolheu seguir a Deus, e ele vai, lidera, e ele tem um triunfo. Ele preferiu estar diante do Senhor, queridos. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus, acho que eu vou reformular isso, porque Deus sempre tem uma estratégia de vitória para nós, independente do momento. A Bíblia diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperarei. Nesta série, queridos, você precisa aprender a proteger as suas conquistas. Nós não podemos terminar esse um mês ouvindo isso. Você tem que proteger aquilo que Deus te deu. Isso porque há muitos objetivos satânicos, quando ele vem roubar a sua conquista e roubar a sua colheita. O inimigo, queridos, quando ele vem com o propósito de roubar essas coisas, e ele já tem tudo planejado. Ele tem objetivos. E o primeiro objetivo do inimigo, quando ele vem para roubar, é roubar o seu suprimento. O inimigo vem tirar aquilo que é o seu suprimento. Com certeza você conhece Davi, ele formou 30 valentes, e um dos valentes se chamava Samá. Samá, ele era um dos valentes de Davi, e a Bíblia diz que em um momento de guerra, ele defendeu um campo de lentilha, e ele lutou com milhares de pessoas, de soldados, na verdade, inimigos. E aquele campo de lentilha era o suprimento do povo de Israel, que tinha sido plantado, e no momento da colheita, o inimigo queria tomar. Samá defendeu um campo de lentilha sozinho, e não deixou os inimigos roubarem. Por quê? Porque um dos objetivos do inimigo é roubar o seu suprimento, roubar aquilo que Deus nos deu. Samá, ele lutou porque ele tinha um espírito apostólico, um espírito aguerrido, um espírito de abrir caminhos. Ele era um verdadeiro discípulo de Davi. E nós temos, queridos, que entender que quando nós somos roubados, isso não acontece de uma forma isolada. Quando você é roubado, na verdade, isso é uma estratégia do inimigo para enfraquecer o corpo como um todo. Se o Urbano é roubado, automaticamente eu também sou roubado. Se o Urbano é roubado, todos nós somos roubados. Se a Michele é roubada, a pastora Priscila é roubada. Se o João é roubado, o pastor Miquel também é roubado. O inimigo, queridos, a estratégia dele é dessa forma. Nós não podemos entender que se você está sendo roubado, só você não, todos nós somos um corpo. E ele vem enfraquecer o corpo. Por isso que nós não podemos permitir que o inimigo roube nada daquilo que nos foi dado. Porque se você permitir, automaticamente você está permitindo que todo o corpo esteja sendo roubado.
Satanás, ele quer tirar aquele suprimento do povo de Deus, para que o povo de Deus fique sem condições de viver uma vida abundante. Foi o que aconteceu aqui com Davi em Ziclag. A Bíblia diz que o inimigo roubou o suprimento deles, aquilo que era a estrutura de Davi e de seus homens. Imagine, tudo o que você plantou, cuidou, de uma hora para outra é roubada de uma forma violenta. Sai tudo. Nós já lemos, e eu vou ler de novo, eu quero ler 30 outra vez, e olha só, versículo 1, 1 Samuel 31, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul, contra o sul, e Ziclag, e esta ferida e queimada. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Eu li na versão aqui, Almeida Revista Atualizada, para a gente ver aqui que quando ele chegou lá, ele olhou e disse: ei-la, está tudo queimado. Imagina a decepção deles. Hoje, queridos, todo roubo está denunciado nesse lugar. Todo roubo está denunciado. Toda tentativa de Satanás de querer tirar os frutos de sua conquista está quebrado em nome do Senhor Jesus. Chega de roubar os suprimentos. Um outro objetivo de Satanás, queridos, é deixar a gente sem ânimo. Ele vem para, além de roubar os seus suprimentos, ele vem deixar você sem ânimo. O versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Desanimados, angustiados. E eu fico percebendo, queridos, diante disso, que uma pessoa desanimada, normalmente é uma pessoa sem vida. Ela não consegue liberar vida. Na área da psicologia, se você for estudar o psique da pessoa, no ano de 2019, eu e a pastora Priscila, nós concluímos a nossa pós-graduação em psicologia pastoral, em aconselhamento pastoral. E ali a gente descobriu tantas coisas, que quando uma pessoa ela se torna abatida, quando uma pessoa ela está sem ânimo, ela não tem vida, ela não tem alegria, ela perde o gozo, ela perde a motivação de viver. Você já viu uma pessoa desanimada conquistar? Alguém aqui já viu uma pessoa desanimada a conquistar as coisas? Ela se entrega, ela deita, ela não quer levantar, ela não quer sair do lugar, queridos. Tem gente que vive debaixo de mentiras do inferno, que dizem assim: nem adianta lutar, eu não vou conseguir mesmo. Tem pessoas que vivem assim: eu não vou lutar para quê? Se eu não vai dar certo. É melhor eu ficar aqui quieto. Para que se levantar e ir procurar emprego se eu não vou achar? Quantas pessoas, queridos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você com relação a isso nesta manhã, que está lá em Isaías 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham mas não se fatigam. Amém? Não se fatigam. O outro objetivo do nosso inimigo, queridos, é fazer de você um derrotado e ficar sempre fugindo das lutas, das batalhas. É aquelas pessoas que nunca encaram o problema de frente, fica postergando, deixa para depois, procrastinando. Depois eu faço, depois eu luto, depois eu venço. E eu posso até fazer um paralelo aqui, queridos, dentro da igreja, que existem os religiosos. O homem religioso, ele fica sempre se lamentando de suas lutas, e o seu sentimento é sempre rejeitar a luta. Os religiosos, eles fazem isso, fica naquele sentimento: ai meu Deus, tem que lutar. Na verdade, queridos, luta para religioso é uma desgraça para a sua vida. No entanto, para o homem apostólico, a mulher apostólica, o homem que tem uma unção de Deus na sua vida, a luta para ele é uma oportunidade de Deus para envergonhar o inimigo.
A luta para o homem e a mulher de Deus é uma oportunidade para envergonhar aqueles que se levantam contra você. É uma oportunidade que Deus te dá. Luta não é para nos destruir, para nos deixar parado no deserto. Deserto não mata ninguém, deserto nos deixa mais forte, queridos. Deserto nos fortalece. Deserto, ele enrijece os seus músculos. Você tem que andar mais, você tem que lutar mais, e você vai se tornando cada vez mais forte. Satanás, ele quer deixar a gente acabado, deixar, sabe, você debaixo de acusações, envolvidos, uma pessoa assim, impotente, com uma impotência humana. Isso que Satanás quer fazer. E Davi aqui, quase ele foi destruído, e nós cantamos aqui, né? Perseguidos, desanimados, mas não destruídos, não acabados, não derrotados, queridos. Davi quase foi porque ele tinha se associado à deformação do povo. O povo estava chorando as suas perdas, Davi se sentiu angustiado. Está no versículo 6, eu acho que eu já li esse texto, mas quero ler de novo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filha. Porém Davi se reanimou no seu Deus. Olha isso, queridos. Davi, ele até ouviu o que as pessoas estavam fazendo, e muitas pessoas às vezes vão chegar do nosso lado e vai começar: nada dá certo, minha vida não sei o quê. E a gente só tem duas saídas: ou você se envolve com isso e aceita isso e entra junto, ou você se reanima e diz, dá uns tapas assim na cara da pessoa: acorda, tá, para com isso. Amém? Enquanto o povo fugia, eu estava falando um pouco agora de Samá. Enquanto o povo estava fugindo, Samá, ele entrou nesse campo de lentilha para defendê-lo. E eu creio que hoje é um dia que Deus vai nos dar uma ousadia, sabe, queridos? E toda miséria que queria dominar a sua vida vai, em nome de Jesus, cair por terra pelo poder deste nome. Hoje, diga comigo assim: eu não sou um derrotado. Eu não vou fugir das batalhas. Eu vou enfrentar. E meu Deus, Ele vai me reanimar para reaver tudo aquilo que foi roubado. Você crê nisso? Diga amém. Tudo aquilo que foi roubado. Pastor, como lutar para que Satanás não se aproprie daquilo que eu plantei? E eu quero concluir com alguns posicionamentos. Hoje é o dia, eu falei lá na primeira semana que eu ia falar de alguns posicionamentos. Quero concluir com isso, queridos. Da mesma forma que eu citei aqui alguns objetivos que Satanás vem para nos destruir, para nos deixar para baixo, como por exemplo roubar os seus suprimentos, como por exemplo deixar você sem ânimo para você continuar prosseguindo com os seus objetivos, como por exemplo fazer de você um derrotado, sempre fugindo e nunca encarando as coisas, a realidade da vida frente a frente, cara a cara. Da mesma forma como o inimigo vem com esses objetivos, existem alguns posicionamentos muito importantes que eu e você, queridos, precisamos para vencer. E um deles está dentro do contexto que nós falamos na semana passada. Não tenha medo da luta. Você quer se posicionar para ser um vencedor? Não tenha medo de lutar. Não tenha medo. E nós vamos ver isso dentro desse contexto ainda da história de Davi. Se tratando aqui entre Davi e Golias, a gente vê, queridos, lá em 1 Samuel, nós estamos no capítulo 30, mas se você voltar um pouquinho, Samuel capítulo 17, fala da história em que Davi, ele derrota Golias. E em se tratando disso, a Bíblia diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Todos os israelitas fugiam de diante dele. Dele quem? De Golias. Golias estava apavorando, estava causando lá na hora. Causando. Samá, esse homem que eu citei, que era um dos valentes de Davi, queridos, que aprendeu a lutar e defender o campo de lentilha, ele não aprendeu com qualquer pessoa, ele aprendeu com o seu mestre, com Davi, nessa ocasião.
Samá, ele não tinha medo de lutar com todos aqueles milhares de soldados para defender o campo de lentilha, porque ele tinha visto o seu líder, o seu pastor, Davi, lutar contra Golias no momento que precisava lutar. Se Davi não tivesse enfrentado Golias, Samá também não teria enfrentado aqueles filisteus. Se você é um líder e você não se posiciona, não tem um posicionamento de lutar, os seus liderados vão olhar para você e também não vão lutar. Se você se entrega, os seus liderados vão se entregar. Mas se você se fortalece em Deus, os seus liderados vão olhar para você e dizer: eita, eu também vou, eu vou junto, eu vou continuar, eu quero ir. A sua coragem, a coragem de Samá vinha do seu mestre, que tinha enfrentado o gigante. Se Davi, queridos, ele tivesse tido medo de Golias, ele não teria conquistado. E se ele tivesse tido medo de Golias, Samá, ele não teria conquistado ou defendido o campo, a colheita maravilhosa que estava prontinha para colher. Davi, ele tinha plantado uma vida de felicidade, de fidelidade, na verdade, de amor a Deus. Davi tinha plantado uma vida de dedicação. Davi tinha plantado uma vida de guerra, de luta. E a sua dedicação não poderia trazer outro resultado que não era colher a trajetória que ele teve na sua vida. Que trajetória foi esse? Ele se tornou um rei de Israel. Só poderia ter dado nisso. Não tenha medo, queridos. O medo é contrário à fé. O medo, ele luta contra a fé. A fé é o que aniquila, aborta, extingue o medo. É a fé. É na fé que nós nos levantamos. Firme-se na fé em Jesus Cristo e saiba que Deus está ao seu lado para te dar todas as vitórias que você precisa. Salmo 91, que salmo tremendo. Existe um salmo, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Gente, nós temos um Deus todo-poderoso. Primeiro posicionamento para você vencer. E esse posicionamento de hoje, que eu estou passando, ele está relacionado lá na primeira semana, na segunda semana, hoje e na semana que vem. Isso aqui são os posicionamentos que nós devemos tomar para vencer. Segundo posicionamento: seja belicoso. Pastor, o que é isso? Seja uma pessoa bélica. Seja belicoso. Ser belicoso é ser guerreiro, estrategista. Ser belicoso é ser aguerrido. Ser belicoso é ser um combatente, um lutador. Dá para a gente ficar aqui um bom tempo falando sobre isso, sobre estratégias de guerra. Cada pessoa gosta de um tipo de um filme. Eu gosto de alguns filmes. E um dos filmes que mais me chama a atenção são os filmes de guerra, filmes de ação. Só para conhecer as estratégias, aqueles filmes épicos de guerras históricas, sabe? Eu fico vendo, eu fico ali no meio deles, eles começam, colocam aquele mapa, assim, sabe aqueles filmes, colocam aqueles mapas e começam, não, porque a gente tem que separar isso, não sei o que, e tal. Eu gosto muito desse tipo de filme. A pastora Priscila, quando fala, vamos assistir um filme de guerra, ela sai de fininha assim, diz: não é o meu forte. Ela não gosta, mas é o meu. Por quê, queridos? Muitas vezes nós precisamos sempre nos posicionarmos, muitas vezes sempre nos posicionarmos como esse homem belicoso, um homem bélico, sabe? Belicoso é aquele que tem uma inclinação para a guerra, para o combate. É aquela pessoa que quando o inimigo está vindo, você não vira as costas e sai correndo. O belicoso, ele não corre quando ele vê um cachorro no meio da rua. O cachorro olha para você, você olha para ele olha para você, você olha para ele, olha para você, você olha para ele e fica ali, né? E agora, o que eu faço? Se você virar as costas e correr,
lá vem ele atrás de você. Mas se você enfrentar ele, ele é quem vai correr de você. Sim ou não? Normalmente é para acontecer isso. Talvez nem sempre isso é uma regra, né? Mas normalmente é assim que acontece. É você ser belicoso. O inimigo olhou para você, você olhou para ele, olhou para você, você disse, eita, bora lá. E aqui eu faço uma analogia novamente, queridos, entre um homem religioso e um homem apostólico, um homem de fé. E diria que um homem religioso, ele espera a luta para tirar sabe o quê? Ele fica esperando as lutas para ficar tirando seus estudos teológicos. Ele fica tirando os estudos teológicos que explicam a sua impotência e o apoio do seu fracasso. Esse é um homem religioso. Ele perde a luta e aí ele vai lá teologicamente encontrar um embasamento para justificar a sua impotência, justificar que ele perdeu a batalha, justificar que ele não conseguiu. No entanto, eu diria que um homem apostólico é aquele que enxerga a sua colheita e vai motivado para a luta, sabendo que a sua porção é o Senhor e ninguém pode roubar aquilo que Deus já lhe entregou. Esse é um homem apostólico. Ainda lá em 1 Samuel, capítulo 17, falando da história de Davi, existe um texto lá que diz, 17:32, que Davi chegou para Saul e disse assim: Saul, não desfaleça o seu coração. Eu não sei se eu coloquei esse texto aí para vocês. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. O inimigo lá afrontando o povo de Israel, 40 dias já, Davi chega a ver aquele maligno das trevas lá e diz, eita, o que é isso? E aí Davi chega para Saul e diz, Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse homem circunciso. Eu, pequenininho, teu servo aqui, vai lá lutar contra ele. Afinal de contas eu sou um homem belicoso. Eu sou um daqueles que estou pronto para a guerra. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do gigante, eu vou lá. Queridos, diga para a pessoa que está ao lado, você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro do Senhor, queridos. Nós somos guerreiros. Ninguém poderá roubar a sua colheita. Nós vamos colher a salvação desta cidade. Nós vamos ver as pessoas conhecendo Jesus. Nós vamos colher a maior colheita de almas jamais vista aqui neste lugar para a glória do Senhor. Nós vamos, queridos, colher sinais, prodígios, maravilhas do Senhor, nosso Deus. Nós já estamos vendo isso. Deus está curando, Deus está fazendo milagres aqui neste lugar. Terceiro posicionamento. Você nunca pode se esquecer disso. Tenha disposição para lutar. Tenha disposição para lutar. Olha lá, vamos voltar agora para o Samuel, capítulo 30, terminando a nossa história, versículo 8. Diz assim: Então consultou Davi ao Senhor. Lembra que Davi estava, o povo chorando, versículo 7 diz que Davi se fortaleceu em Deus, e aí logo em seguida ele consulta a Deus. Olha. Então consultou Davi ao Senhor dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Imediatamente a resposta do Senhor veio: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Ah, meu Deus, olha a promessa. Tudo libertarás. Tem gente, queridos, que é roubado na sua disposição do trabalho, do plantio. Tem gente que é roubado na disposição e deixa de colher justamente aquilo que seria justo, porque afinal de contas ele plantou. Tem gente, queridos, que é roubado justamente porque não tem uma disposição para lutar. É um absurdo pensar, queridos, que depois de todo o trabalho, do plantio, na hora de colher, nós somos roubados por causa da indisposição. Isso é um absurdo. É inconcebível você ser roubado por causa da sua indisposição de lutar.
O inimigo chegou, mas eu não tenho força para lutar. Não, na hora de colher, você plantou, você trabalhou, você fez tantas coisas. Queridos, o homem natural, ele é roubado pelo costume da terra. Por quê? Porque ele não está atento ao processo da colheita. Nós precisamos, nós não somos homens naturais, nós somos pessoas proféticas, nós somos pessoas apostólicas, nós somos servos de um Deus vivo. Plante, vigia, mas colha também. Não deixe o inimigo roubar. Essa é uma dinâmica, eu diria, do homem apostólico. Ele planta, ele vigia e ele colhe. Se disponha. Nós estamos, queridos, debaixo de um envio apostólico para colher bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Tenha disposição para lutar. Quarto posicionamento, já estou terminando, esse mais um. Confie no Senhor de todo o seu coração. Você quer vencer sempre os seus inimigos, amalequitas, os potestades, principados, dominadores e as hostes da maldade? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é de mais ou menos. Coloque a sua confiança em Deus. Samá, esse homem que eu citei ainda há pouco, um dos valentes de Davi, ele confiou em Deus de todo o seu coração. Agora imagine, queridos, você sozinho contra um exército para defender um pedaço de terra. Foi o que aconteceu com esse homem. Por quê? Porque ele confiou no Senhor de todo o seu coração. Davi, a Bíblia diz que como Davi, que tinha lutado com o gigante, Samá sabia qual era o Deus que ele servia. Samá sabia e confiava no Deus que ele servia. O povo, queridos, ao invés de ajudar Samá nessa história, sabe o que aconteceu com o povo na hora que viu os milhares vindo? A Bíblia diz que fugiu. Só que Samá não ficou lamentando. Samá não ficou chorando. Quando Davi ele foi com o seu exército para reaver o que tinha sido roubado pelos amalequitas, a Bíblia diz que muitos ficaram para trás. Muitos ficaram ali parados, mas Davi ele foi determinado a ir, nem que tivesse que ir sozinho. Por quê, queridos? Porque ele não confiava numa força bélica apenas do seu exército. Davi confiava no Deus Todo-Poderoso que ele servia. Pastor, onde está escrito isso? Acompanhe comigo o versículo 9 e 10. Olha só, partiu pois Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro Besor, onde os retardaram, ficaram. Davi, porém, e 400, significa que quantos ficaram para trás? 1/3 ficou parado. Mas Davi disse: eita, vocês ficaram para trás? Não tem problema, eu vou com 400. Continua. Os homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Queridos, eu tenho absoluta certeza que se Davi, naquele momento, tivesse ouvido assim: olha, 300 ficaram, ele diz: vou só com 300. 400 ficaram, eu vou só com 200. 500 ficaram, eu vou só com 100. Os 600 ficaram, eu vou sozinho. Eu tenho certeza que Davi teria ido para reaver as suas conquistas. Em outras palavras, não fique esperando por ninguém para conquistar o que Deus te deu. Não fique esperando, queridos, alguém que ninguém me ajuda, meu líder não sei o que, meu pastor não sei o que, meu fulano. Não fique lamentando o que alguém tirou de você. Porque eu estava num lugar, eu estava num trabalho, e lá no trabalho era muito bom, mas aí uma pessoa lá chegou, passou a rasteira em mim, o meu chefe, sei lá, fez alguma coisa, e agora eu estou aqui lamentando, porque o cara lá destruiu o meu trabalho. Eu era de uma igreja, de um ministério, e aí o pastor lá fez uma coisa que eu não gostei, os irmãos lá fizeram, os jovens fizeram, os adolescentes fizeram alguma coisa e aí eu fiquei aborrecido, fiquei chateado, eu saí, e agora eu não quero mais saber de Deus, não quero mais servir o Senhor, não quero mais. Meu amigo, minha irmã, meu jovem, meu querido, para de ficar olhando para trás, pare de ficar olhando com o que os outros fizeram com você.
para. Deus tem algo novo. Se você ficar para trás por muito tempo, você corre um risco de ser aniquilado, como nós ministramos na primeira semana aqui. Não fique para trás, não fique olhando o que os outros fizeram. Deus tem algo muito maior para você. Confie no Senhor, confie em Deus, levante-se. É um tempo novo de Deus, de conquista para você. Hoje eu vejo, queridos, eu encontro, ontem eu fui comprar umas coisas aqui para a nossa conferência, eu e a pastora Priscila, nós fomos numa loja, e nós ficamos ali da hora do almoço até quase à tarde, procurando várias coisinhas e andando e tal. Eu saí de lá, eu já tinha falado de Jesus para um garoto, um rapaz que se dizia ateu, e fui no caixa, já convidei a moça, ela disse que vai vir aqui. 2 pessoas ontem, eu não perdi tempo, já quase ganhei 2 pessoas para o reino de Deus. Mas foi tão lindo, queridos, a nossa experiência lá, e falando com eles e conversando com eles, e uma das pessoas dizendo, porque eu fui ferido, eu fui machucado, e aí você olha assim, uma juventude, um jovem, muito bonito, devia ter uns 16, 18 anos, talvez no máximo, parecia assim uma pessoa que já tinha se entregue à vida, o espírito sem conquistas, sem alegria, sem nada. Eu vejo hoje jovens, adolescentes, sendo velhos, perderam a motivação, perderam a alegria. Enquanto contrapartida eu vejo muitos homens velhos com uma força aí de leão, de conquista, de força, de garra, com 75 anos, não toma remédio, forte, né? 76, né? Com que não toma remédio, que não sei o que, né? Um outro ali já com quase 90 e que não toma remédio, né? Brincadeira. Meu Jesus. Quem dera, né, pastor? Valdir com quase 85 aí já, estamos chegando. Brincadeira, Valdir. Último posicionamento, e nós já vamos terminar. Mesmo na luta, nunca deixe de semear. E essa história termina linda, queridos. Que coisa maravilhosa. Se você ler, eu gostaria que você lesse o capítulo 30 depois na sua casa. Mesmo na hora da luta, da guerra, sabe, dos impasses, nunca deixe de plantar, nunca deixe de semear. Sabe por quê? Porque na hora das dificuldades, a gente recua. A gente recua. A gente diz, não vou dar mais meu tempo no ministério, não vou dar mais o meu tempo na obra, eu não vou mais plantar, eu não vou mais entregar meu dízimo, não vou entregar mais minha oferta, porque eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma situação difícil. Quinto posicionamento para vencer os amalequitas, queridos. Mesmo na luta, não deixe de lutar. Pastor, onde está escrito? Vamos lá, versículo 11 e 12. Olha só. Davi está indo com esses 400 homens. E a Bíblia diz que aconteceu uma coisa no meio do caminho. Olha só. Acharam no campo um homem egípcio. Se ele era egípcio, significa que ele não tinha aliança com Deus, era um incircunciso, uma pessoa que não fazia parte do povo de Israel. E o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, plantou na vida do homem, um egípcio, e comeu, deram-lhe água, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas, e comeu, e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão e nem bebia água. Como assim? Vamos terminar essa história num contexto maravilhoso, queridos, que se você quer se posicionar contra os seus amalequitas, contra os principados, potestades, dominadores e ossos da maldade, no momento da luta, continue plantando. Isso é um posicionamento. Davi, ele semeou amor, Davi semeou cuidado na vida daquele homem que foi achado no meio do deserto. Só que se você perceber, esse homem foi achado porque alguém deixou ele lá. O próprio povo dele havia deixado esse homem para morrer no meio do deserto. Davi encontrou. Se Davi tivesse rejeitado, escute isso, essa oportunidade
Davi deixaria de colher a sua restituição, ou seja, ele teria sido roubado mesmo. Sabe por quê? Porque foi esse homem que mostrou as estratégias para Davi, onde o inimigo estava, e Davi foi lá e acabou com eles. Aquilo que os outros rejeitaram, Davi usou como oportunidade, semeando, plantando, para reconquistar o que o diabo tinha roubado. É linda essa história, queridos. Vamos ler aqui no versículo 13 em diante. Dá uma olhada comigo, olha só, vai prestando atenção. Então lhe perguntou Davi: quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há 3 dias. Ficou doente, deixa ele no meio do caminho. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos querititas, contra o território de Judá e contra o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Gente, esse cara estava lá em Ziclag, ele era um dos que tinha queimado, e aí ele já tinha feito outras coisas, não era só em Ziclag, ele já tinha destruído, segundo a Bíblia aí, contra o sul, o território de Judá, e aí ele passou por Ziclag, e a Bíblia diz aqui que ele também tinha ajudado a colocar fogo em Ziclag. E Davi disse-lhe: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Vocês não acham, querido, que nesse momento, deixa aí, nesse momento Davi, ele ouviu: peraí, você foi lá e queimou a minha cidade, roubou as minhas crianças, fez não sei o que? Davi poderia, como um verdadeiro guerreiro, ter tirado a espada ali e no pescoço dele, sim ou não? Poderia na hora ter feito isso, mas olha o que é um homem bélico, um homem de guerra, um homem estratégico. Davi olha para ele e diz assim: ei, você poderia, descendo, me guiar a esse bando? Em outras palavras, você pode me levar lá onde estão esses inimigos? Você pode ir até lá comigo? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregará na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e na terra de Judá. Olha o que aconteceu por causa disso. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo, ou seja, começando a anoitecer, vespertino, até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que montavam em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem despojos, nada do que tinha sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os gados e os levaram diante de Davi, e diziam: este é os despojos de Davi. Amados, o religioso normalmente, em meio a uma luta, ele diz assim: eu não tenho tempo para outras coisas. A luta é tão grande, é aquela pessoa de autocomiseração, só pensa nela, está passando por luta, e assim, ninguém mais passa por luta, só ela. Não se importa com ninguém mais, não se preocupa com outras pessoas. O religioso é aquele que diz assim: eu estou com um problema, depois, a hora que tiver um tempo, eu participo lá dos desafios da igreja, eu tenho muita coisa para resolver. O homem religioso é aquele que está com um problema financeiro e diz assim: agora eu não posso dizimar, agora eu não posso ofertar. Essas atitudes, queridos, sabe o que elas fazem? Elas abortam a colheita que você plantou. Se você tem plantado e age dessa forma, isso aborta o que você planta. Aborta o que plantamos. O inimigo, o ímpio, o religioso, ele tem a tendência de jogar a luta fora. Os amalequitas carregavam um doente e jogaram ele fora. Normalmente os religiosos fazem isso. Ao invés de pegar a pessoa e cuidar, descarta. Semeia no deserto, deixa para trás. Aquele egípcio foi a semente desprezada
que Davi cuidou e frutificou em suas mãos. Aquele egípcio foi a pessoa que foi o estupim, foi a ferramenta que Deus colocou no meio do deserto para que Davi usasse de oportunidade. Quando você vai vendo, queridos, o foco do religioso é só a sua luta, enquanto que ele não se livra dela, ele diz assim: eu não posso realizar mais nada. Por isso ele diz toda hora assim. Você já viu, você chega para pessoas assim: ei pastor, eu estou passando por uma luta. Pastor, estou passando. Aí o A, ele tem 10 A assim: estou passando por uma luta. Estou passando. Irmão, você nem sabe, você nem sabe o que eu estou passando. Você nem imagina o que eu estou passando. Nós estamos, queridos, na mão de um Deus, e nós trabalhamos com alegria, plantamos, vigiamos, e se você fizer isso, vai colher tudo o que você plantou. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Feche os seus olhos, por gentileza. Tudo que você plantou, você vai colher. O inimigo não pode tocar. Talvez existem coisas que você semeou e foram esquecidas, mas hoje o Senhor cerca o seu campo com a sua graça, com a sua glória, e te livra desse espírito de roubo. Nós vamos sair nas guerras e o inimigo não vai entrar em nossa Ziklag. Nós vamos continuar lutando, nos posicionando, e o diabo não vai roubar nossos filhos, nossas filhas, nossos recursos, não vai queimar as nossas casas. Ele não vai tirar nada daquilo que nós já conquistamos. Pelo contrário, o diabo não vai nos parar nunca, jamais, porque ele nunca conseguiu parar a igreja, destruir a igreja, e ainda hoje nós confiamos no Deus que servimos. Eu creio, Senhor, que como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio que o Senhor tem reservado coisas grandes, coisas novas, como nós cantamos nesta manhã. Coisas novas Deus está fazendo aqui neste lugar. Pai, nós estamos numa série, recebendo direções da parte de Deus, para proteger, conservar as conquistas que o Senhor colocou em nossas mãos. E nesta manhã nós oramos para que tudo aquilo que o inimigo, se porventura entrou, roubou, vai ser restituído, Senhor. Vai ser restituído, vai ser devolvido, para a glória do Senhor. Deus nos dará as estratégias, e nós vamos entrar no campo do inimigo, e vamos encontrá-lo exatamente como Davi, comendo, bebendo, festejando, mas tão despercebidos que nós vamos entrar ali, vamos não só pegar o que nos é de direito, ou era de direito de reconquista, como também nós vamos tomar das mãos de Satanás aquilo que Deus tem mais ou mais e mais para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, eu creio, esta manhã uma unção de Deus será liberada sobre este lugar, sobre cada um que está aqui presente, e até mesmo aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Uma unção de reconquista, Senhor, uma unção de reaver tudo aquilo que havia sido roubado, uma unção de tomar
posse de tudo aquilo que o inimigo levou embora. Nós declaramos esta manhã, Senhor, é uma manhã de restituição, uma manhã de restituição, uma manhã de restituição. E eu quero, antes de nós cantarmos uma canção, queridos, nós vamos neste momento orar juntos, e você vai orar, e você vai dizer: Senhor, e você vai citar coisas que porventura o inimigo entrou e roubou. Você diz assim: restitui, me dá de volta. Se foi, por exemplo, uma enfermidade que o inimigo trouxe, você vai chegar diante dele e falar: Satanás, eu não aceito enfermidade no meu corpo. Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. O que você roubou de mim, que foi a saúde, hoje eu tomo de volta essa saúde para a glória de Deus. Se porventura são as finanças, na sua vida financeira, na sua empresa, não sei em que área que você foi roubado financeiramente, talvez dentro de casa, talvez num trabalho, talvez numa conta bancária. Deus, nesta manhã nós declaramos restituição. Talvez foi a sua família, casamentos, filhos. Em nome do Senhor, diga a Deus nesta manhã: eu quero de volta, eu quero de volta. Pai, em nome de Jesus, nós unimos as nossas orações nesta manhã, para que juntos como corpo nós possamos reaver, tomar de volta, Senhor, tudo aquilo que nos havia sido roubado pelos principados, pelas potestades, pelos dominadores deste mundo tenebroso e pelas hostes da maldade. Nós declaramos em nome de Jesus o poder do sangue do Senhor, que já nos deu a vitória, que já conquistou a nossa vitória. Nós declaramos que todo espírito maldito, toda serpente, toda cara de serpente, toda cara de dragão, nós declaramos da serpente antiga, não terá autoridade sobre as nossas vidas. Toda cara do diabo, toda cara de Satanás, as quatro faces do inferno que se levantaram contra nós, a restituição, porque pelo sangue de Jesus nós já vencemos, pelo sangue de Jesus nós já conquistamos, pelo sangue de Jesus nesta manhã, além das conquistas que nós já tínhamos, Senhor, eu declaro nós declaramos, Senhor, restituição, restituição, restituição no meio da igreja, em Sejeque, São José dos Campos. Deus te restitui nesta manhã, Deus te devolve nesta manhã, Deus traz de volta nesta manhã tudo aquilo que havia sido roubado. É restituído as finanças, é restituído a alegria de servir ao Senhor, é restituído a alegria da salvação, é restituído a vida, é restituído o crescimento, é restituído a multiplicação, em nome de Jesus Cristo. Restituído, restituído as vidas que foram roubadas deste lugar, restituídas as vidas que foram tiradas deste lugar, restituídas, restituída o crescimento, o grande crescimento que começou aqui, o grande crescimento, o grande mover, os milagres, os sinais, tudo aquilo que Deus começou a fazer neste lugar anos atrás e foi roubado, hoje declaramos restituído, 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 restituído em nome de Jesus, restituído em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar a pastora Priscila aqui, queridos, nós ainda vamos continuar orando. Vem desse lado aqui, por favor, que a sua mãozinha, a outra não está. Em nome de Jesus, nós vamos cantar uma canção, queridos, que diz que nós já cantamos ela aqui hoje. Nada pode parar a igreja. Nós vamos continuar crescendo, avançando. Amém? Mas eu ainda quero orar aqui juntos, eu e a pastora Priscila. Pai, nesta hora, Senhor, nós declaramos restituição, restituição ministerial, restituição pastoral, restituição, Senhor, em tudo que nos foi roubado. Em nome de Jesus, declaramos que nesta manhã, Senhor, o céu se abre sobre as nossas vidas. O céu se abre sobre este lugar, Senhor.
restituição de uma liderança, Senhor, restituição de líderes fiéis, restituição de homens e mulheres fiéis à nossa liderança, Senhor, restituição, Senhor, de homens e mulheres que têm um coração junto conosco, Senhor, a restituição, se o coração, Senhor, de líderes foi roubado, se as emoções foram roubadas, nesta manhã nós declaramos restituição de um só coração juntamente conosco neste lugar, em nome de Jesus Cristo, restituição, restituição, céus abertos em nome de Jesus, aleluia. Vamos cantar essa canção, queridos, nós vamos cantar com todo o nosso coração nesta hora, para a glória do teu nome, ó Deus, em nome de Jesus.